Estamos começando mais uma semana de oração jovem, para a honra e glória do nosso Deus. Eu confesso a vocês que essa semana de oração jovem para mim está sendo bem diferente. Eu tenho muitas boas lembranças de semanas de orações memoráveis que nós realizamos na nossa igreja. Mas, em meio a essa pandemia, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de estarmos todos juntos, programando e realizando mais uma semana de oração. Mas, pela infinita sabedoria de nosso Deus, nós temos os meios, de comunicação que nos ajuda a estar perto de outras pessoas. Essa semana de oração desse ano tem por título Reencontro. O reencontro ele pode ser de diversas formas, mas nesse caso aqui é o nosso reencontro diário com o nosso Deus. E o texto para a nossa meditação dessa noite se encontra no livro de João, no capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Mas antes de nós começarmos a discorrer sobre o assunto da palavra de Deus, nós iremos agora fechar os nossos olhos e pedir que Deus possa nos dar instrução para a Tua palavra. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Criador, neste momento, ó Pai, nós buscamos o Teu auxílio para o estudo da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos use e nos motive a cada dia, em nome de Jesus. Amém. O texto de João diz o seguinte: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Verso 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma das mais fascinantes coisas que nós encontramos nos evangelhos é que eles nos apresentam muitas histórias de vidas transformadas por Jesus. São pessoas de maneira simples que nós facilmente nos identificamos, assim como foi Natanael. Talvez a vida daquele homem aparentemente não significasse muita coisa, mas Jesus, ele não nos vê como pessoas que somos, ele nos vê como aquilo que nós podemos nos tornar. Hoje nós iremos analisar um pouco sobre o chamado de Jesus para Natanael. Mas esse chamado de Jesus para Natanael foi através do convite que Jesus fez ao jovem Filipe. E no primeiro ato, Filipe ele encontra Natanael e diz: Olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, daquele que os profetas haviam profetizado. É como se Filipe chegasse a Natanael com uma boa notícia: Olha, você não precisa mais passar a vida sem esperança, o sofrimento, a dor, o vazio do seu coração, tudo isso acabou, porque nós encontramos o Messias. Nós encontramos aquele que foi ungido de Deus, o libertador de Israel. Só que naquele momento Filipe, ele é pego de surpresa por Natanael, porque Natanael vira para ele e fala assim: Nazaré? Mas pode algo bom vir de Nazaré? Filipe, ele não esperava ouvir essa reação de Natanael, mas pelo que nós podemos entender, Natanael parece que era um jovem cético, descrente, até meio preconceituoso. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, deu a instrução para Filipe falar a coisa certa. Venha e veja você mesmo. Foi isso que Filipe falou para ele. E quando Filipe, inspirado pelo Espírito Santo, falou: Venha e veja você com seus próprios olhos, Natanael ele aceitou o desafio. Ele foi
e foi ter um encontro com Jesus. Muitas vezes nós queremos apresentar Jesus para as pessoas com a nossa perspectiva, da forma como nós vemos Cristo. Só que às vezes nós somos surpreendidos com pessoas céticas, muitas vezes preconceituosas, que às vezes precisam não só da nossa experiência vivida com Cristo para aceitar o convite, mas nem por isso nós devemos deixar de falar do amor de Jesus para eles. Nem por isso nós devemos deixar de fazer este convite de Jesus, porque quando Jesus nos convida a uma nova experiência de vida, Ele nos apresenta a oportunidade de sair da morte para a vida, sair das trevas para a luz, de sair da tristeza para a alegria. E se nós podemos bem notar, o convite para Natanael não foi direto de Jesus. Jesus, ele usou Filipe como instrumento para alcançar o homem perdido em suas confusões e limitações humanas. Deus, ele sempre usa instrumentos humanos para alcançar outros seres humanos. Primeiro você tem um encontro com Cristo, um encontro pessoal com Ele. A partir desse momento, sua vida muda e você quer levar essa mensagem para outras pessoas, para contar as maravilhas que Jesus operou em sua vida.